graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 22 de fevereiro. Vamos ler lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Já lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13, nós podemos ler: Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Quando nós lemos isso, não tem como não pensar na questão do egoísmo, né? O egoísmo é uma tendência humana, nossa, enraizada muitas vezes dentro de cada um de nós. E esse egoísmo, ele tem um impacto negativo nas nossas relações, porque ele impede não somente o nosso crescimento pessoal, mas ele gera discórdia. Ele pode, na verdade, se manifestar de várias formas, desde quando nós negligenciamos a necessidade do outro e até mesmo a desconsiderar, né, as consequências das ações de alguém sobre aqueles que os rodeiam. Superar o egoísmo é um desafio e envolve muita empatia, muita compreensão e muita disposição para priorizar o bem-estar do outro sobre o seu mesmo, né? Então veja, o egoísmo, ele gera dentro da nossa vida um prejuízo. O primeiro prejuízo que ele gera é sobre os relacionamentos. Nós podemos dizer que o egoísmo é um veneno que pode corroer lentamente os alicerces, aquelas questões que firmam os nossos relacionamentos. Quando nós priorizamos somente as nossas necessidades acima dos outros, sejam conhecidos, sejam familiares, sejam amados, queridos, isso cria uma distância emocional e que pode levar ao rompimento desses relacionamentos. Outra questão que o egoísmo gera é que ele sufoca o crescimento e o desenvolvimento pessoal daqueles que são egoístas. Por quê? Porque se foca somente no ganho pessoal. Então, se perde a oportunidade de aprender com os outros, de cultivar a empatia e de crescer até mesmo como indivíduo, através dos relacionamentos, das experiências, das interações. Outra questão que o egoísmo traz é a falta da empatia, porque o egoísmo impede de compreender plenamente as suas próprias emoções e as necessidades das outras pessoas. As pessoas que você convive, se você é egoísta, você não tem a menor noção do que eles precisam, porque você vê somente a si mesmo. Então, ser egocêntrico dificulta a capacidade de se conectar e de ter empatia com as alegrias, com as tristezas, com as emoções que os outros têm. Outra questão que gera é o enfraquecimento dos laços comunitários, porque uma sociedade que é marcada pelo egoísmo, ela provavelmente vai experimentar laços dentro da comunidade enfraquecidos, porque quando os indivíduos dão prioridade aos seus próprios desejos em relação às necessidades que a comunidade tem, isso vai minar a unidade, vai minar a força dessa comunidade, tornando difícil o enfrentar os desafios e as questões difíceis que podem surgir nessa comunidade de uma forma efetiva. Outra questão que o egoísmo gera é uma gratificação a curto prazo. Por quê? Porque o egoísta, ele tem pressa, ele quer se satisfazer rápido, então ele faz uma escolha para que venha a realizar para ele algo rapidamente e não a longo prazo. A escolha de ganhos a curto prazo
ele vem comprometer o bem-estar e os relacionamentos com os outros. Mas pro egoísta, ele gosta de receber a sua gratificação rapidamente. Então, como que nós podemos caminhar e superar esse egoísmo? É difícil, eu entendo que é difícil, mas envolve o quê? Envolve o esforço, um esforço consciente e uma busca da mudança da mentalidade. Se nós passarmos a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a praticar a bondade, a compaixão e considerar, levar em consideração realmente a necessidade do outro, nós podemos superar gradualmente essas tendências egoístas que muitas vezes surgem em nós e passar então a construir relacionamentos mais fortes e significativos. Imagine, qualquer relacionamento com uma pessoa egoísta é praticamente impossível. Então, por isso que eu estou dizendo que o egoísmo, ele dificulta o crescimento pessoal da pessoa, ele fratura os relacionamentos e enfraquece as comunidades. Será por que hoje em dia uma das nossas questões sociais é justamente priorizar a si mesmo, é o aparentar a si mesmo, é o mostrar a si, É o fazer com que o outro tenha inveja de você, Esse é o retrato da nossa sociedade. E nós estamos vendo o quê? Que quando uma sociedade é egoísta, a comunidade ela enfraquece. Então, como indivíduos, nós somos chamados a ultrapassar esses nossos interesses próprios e abraçar uma forma de vida mais empática, uma forma de vida que olhe para o outro e considere as necessidades do outro. E fazendo isso, aí sim nós podemos cultivar relacionamentos onde a compreensão e o cuidado mútuo passa a ser uma prioridade fundamental. E com isso, nós melhoramos enquanto pessoas. Eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe como eu sou fraco, que eu tenho uma tendência de pensar apenas em mim. Jesus me chama para segui-lo e caminhar em obediência à sua vontade, sabendo que ao fazer isso, eu me torno mais parecido com ele. Espírito Santo, me ensine a pensar e me capacite a colocar os outros em prioridade acima de mim. Enche-me, Senhor, da tua força e me ajude a imitar a Jesus em todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você aqui amanhã